Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei ler e comentar o discurso do professor Silvio Meira, que tem o título O Direito Romano e o Novo Mundo. Nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Por que ler esse discurso do professor Silvio Meira? Antes de começar a falar sobre isso, eu quero agradecer ao Marcelo Toledo, que é o editor da editora Madamo, que fez a publicação dessa obra. Né? Isso aqui é um discurso do Silvio Meira que vem junto com a edição da Lei das 12 Tábuas, também de autoria do professor Silvio Meira. E essa obra ela tem a apresentação da professora Maria Helena Diniz, ministro Luiz Edson Fachin e Eduardo Vera Cruz Pinto. É uma edição que foi publicada durante vários anos, né, desde a década de 50, e agora está sendo reeditada nessa edição aqui. O que tem dentro desse livro que é tão interessante? Apresenta aqui comentários e tradução da Lei das 12 Tábuas, que é uma das principais fontes do direito romano, para que se possa entender o direito romano. E o direito romano é uma das bases da nossa civilização, da forma de pensar, da forma de lidar socialmente com questões jurídicas. Né? A nossa sociedade, né, e em geral as sociedades que estão relacionadas a essa cultura ocidental, têm como base a filosofia grega, né, a literatura grega, ou seja, a cultura grega, também a cultura romana, especialmente aí a literatura, né, por exemplo, Virgílio, mas também o direito romano, que foi aí que deu base para a nossa sociedade em se tratando de legislação e das questões jurídicas. E também nós temos, evidentemente, a moral e a ética e a religião vinda de preceitos judaico-cristãos. Então perceba que são as três bases, que pode-se dizer, do Ocidente. E então falar sobre o direito romano é algo muito importante. Compreender cada vez mais o direito romano faz com que nós iremos compreender também o direito atual e entender como funciona a nossa sociedade e essa organização do aspecto jurídico. Então por isso que é importante compreender o direito romano. E aqui nesse livro, A Lei das 12 Tábuas, tem esse belo comentário e tradução do professor Silvio Meira, que já é falecido, ele faleceu em 95, mas que ele teve uma grande contribuição intelectual para o Brasil como tradutor. Né? Ele foi tradutor, por exemplo, de Fausto, né? Elogiado aí por Carlos Drummond de Andrade. Ele foi um intelectual relacionado à área do direito romano, como por exemplo nessa obra. Né? Ele deu aula de direito romano, ele conhecia latim, grego, francês, né? Ele participou aí em se tratando aí de crítica e de análises da arte francesa. Então, um homem muito culto e que contribuiu bastante com a cultura e com a intelectualidade brasileira. E aqui nesse livro ele apresenta sua tese, que lhe proporcionou uma cadeira como professor, e trata justamente sobre a Lei das 12 Tábuas com comentários e com tradução. Então, um exemplar muito interessante. E como encarte, né, como um brinde especial, vem justamente esse discurso dele que ele proferiu em 1987 para defender o estudo do direito romano nas universidades. Enfim, esse encarte, né, ele é um brinde, né, dado aqui pela editora Madamo, junto com o próprio livro e com o Instituto Silvio Meira, né, que é o instituto responsável por organizar os direitos e o espólio e a memória, né, do Silvio Meira. Então é importante conhecer esse discurso justamente pelo seu contexto. Em 1987 que ele foi proferido, agosto de 87. Nesse momento de 87 o Brasil passava por uma série de mudanças, de transição aí do regime militar para o regime considerado democrático, né, e com a Constituição nova em 1988. Então estava sendo elaborada a Constituição, e aqui o Silvio Meira vem defender o direito romano e o seu uso naquele momento em que se passava diante de tanta turbulência, né, e de tanta transição que o Brasil passava. Além disso, ele ressalta um pouco do histórico do direito romano no Brasil, né, que vem sendo estudado aqui desde o século XIX, com as primeiras cadeiras de direito romano, a partir de 1840, mais ou menos, e depois um breve momento em que teve uma certa ascensão, né, grandes juristas que tratavam sobre direito romano, e infelizmente esses juristas foram morrendo até chegar nesse momento, de 1987, que o próprio Silvio Meira pôde acompanhar o auge e até o momento de início do declínio do direito romano. Então aqui ele vai tratar sobre a importância do direito romano e tentar cativar as pessoas para que elas possam também estudar essa importante fonte, né, do conhecimento da nossa sociedade. Então vou ler para vocês e comentar esse discurso, agradecendo ao professor e também ao editor, né, da editora Madamo, que é o Marcelo Toledo, que me autorizou a fazer essa leitura para vocês
aqui. Então, muito obrigado, Marcelo Toledo, por ter concedido essa autorização para fazer essa leitura aqui. Então, passamos a fazer essa leitura e o comentário. É para mim sumamente honroso participar deste Congresso Ítalo-Sul-Americano de Direito Romano, nesta bela cidade de Aracaju, capital de um dos menores estados brasileiros em termos territoriais e um dos maiores em termos de cultura e tradição. Eu não vos falarei de Tobias Barreto, o revolucionador das ideias filosóficas e jurídicas no Brasil, da segunda metade do século passado. Não vos falarei de Silvio Romero, sociólogo e pensador, nem de Gumercindo Bessa, um dos poucos brasileiros a enfrentar com galhardia Rui Barbosa, nem de Felisberto Freire, historiador de nosso direito constitucional, nem de Hermes Fontes, poeta, e de tantos outros que no passado e no presente trazem a força de sua contribuição mental para a maior grandeza da cultura nacional. Eu vos falarei do tema previsto para esse congresso, promoção da Faculdade de Direito Tiradentes e, muito a propósito, quero aliar no elenco de homens cultos do Sergipe, já referido, o patrono dessa faculdade, o homem que sacrificou a vida pela liberdade da pátria, liberdade que deve ser entendida não apenas nos estreitos limites da independência política, mas principalmente no da independência espiritual e cultural. Essa a razão por que escolhi o tema O Direito Romano e o Novo Mundo. Tantos são os elos que ligam o estudo dessa bela e pouco louvada disciplina aos destinos da liberdade no mundo americano. Proferindo a conferência final deste congresso, há de seu encerramento, depois de terem sido ouvidos os mais eminentes mestres da matéria, não tenho a pretensão de invocar para mim o preceito bíblico, segundo o qual os últimos serão os primeiros. Lembro, porém, que a palavra último, nas suas raízes latinas multisseculares, já apresentava variados sentidos. Último não é apenas o derradeiro, pode ser o extremo, como se lê em Tito Livio, ou o mais alto grau, conforme se vê em Cícero. Quando a sociedade romana se via em grave perigo, a ordem pública ameaçada e as próprias instituições corrompidas, o Senado concedia o poder absoluto aos cônsules, através do Senatus Consul Ultimo. É nesse sentido de último que vos falo, dada a extrema gravidade da situação que atravessa o novo mundo, especialmente o Brasil, nesta hora crepuscular em que se finda um século e vai começar outro, que também será o pórtico do segundo milênio. Muita coisa vai mudar nessa virada milenar, e por isso é que a Igreja, sempre precavida e auscultadora do futuro, já ensaia a preparação das almas para essa mudança na idade do mundo, que representará também uma imensa transformação nas concepções morais, religiosas e jurídicas da humanidade. Poderíeis indagar-me a esta altura, que tem a ver isso com o direito romano? Ele que tem sido combatido através das idades, acusado de materialista e ateu, de individualista e autocrático por alguns, de ultrapassado e caduco por outros, de inútil reminiscência de um passado longínquo, inapropriado e inaproveitável nos dias atuais, fora da realidade, por não poucos. Que poderá oferecer a essa sociedade inquieta de hoje, exacerbada por descobertas científicas que os romanos não conheceram, o raio laser, a energia atômica, a bomba de hidrogênio, os medicamentos que curam e matam ao mesmo tempo, os aviões, os voos interplanetários, um conjunto de conquistas que mudam o comportamento do ser humano em sociedade? Como invocar em defesa de direitos normas concebidas por Labeão, Celso, Nerácio e tantos outros há quase 2000 anos? E eu vos responderei tranquilamente afirmando que nunca o Brasil precisou tanto do direito romano quanto agora. As características científicas de cunho universal que apresenta fazem-no aplicável a todas as sociedades humanas em todos os tempos. Ninguém ousa discutir os preceitos morais dos evangelhos, quase tão antigos quanto o direito romano, nem a sua utilidade nesse século. Os templos acham-se repletos de fiéis, e quando as armas que a civilização criou fazem desabar sobre as cidades as bombas e o fogo infernal, o primeiro refúgio que os homens procuram é o templo.
Antiguidade não é sinônimo de inutilidade. Um preceito de 2000 anos atrás pode ser mais útil à sociedade moderna do que leis mal elaboradas por leguleiros sem a necessária estrutura cultural. Por isso, repito, nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora, ao elaborar-se uma nova carta política para a nação. Abri o Corpus Juris Civilis e lede, no digesto, os ensinamentos de Ulpiano. Honeste vivere, alterum non laedere, sum cuique tribuere. Cada um desses preceitos é fonte perene de ideias novas. O viver honestamente já é de si uma regra moral e jurídica. O não causar dano a terceiros engendra uma série de pensamentos relacionados com o direito das obrigações na ordem civil e o processual, com o direito penal na ordem social, e o dar a cada um que é seu constitui por si só a grande meta da justiça. Se esses três ideais fossem atingidos em nosso país, far-se-ia uma revolução moral em todos os setores da sociedade. Falta-lhes, porém, a força coativa, a força que vence a própria força, no dizer de Tobias Barreto: constituições com simples enunciados gerais, por melhores que sejam, não se cumprem. Só uma refinadíssima educação seria capaz de levar os seres humanos a respeitarem mandamentos com aquelas características. As intenções dos legisladores são boas, mas esbarram diante de uma realidade que as soterra, as esmaga. E tanto isso é verdade que, mesmo os dispositivos constitucionais de maior significação, como o que tomam o ensino primário obrigatório e dezenas de outros sobre a ordem econômica e social, direitos e garantias individuais, caem em desuetudo, fazem-se letra morta e jamais são cumpridos. Saindo do campo puramente filosófico para o da realidade objetiva, mais uma vez sou forçado a dizer que nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Apontaria apenas alguns setores: a redação das leis, a técnica legislativa, no direito civil, no financeiro, no tributário, no penal, no administrativo e no constitucional. Quereis que o prove? Uma das características mais assinaláveis do direito romano é a técnica legislativa e a boa redação das leis. Isso vem de longe. Na lei decemviral, 7 séculos antes de Cristo, já se enunciava em mandamentos epigráficos: Sol occasus suprema tempestas esto. O pôr do sol punha término a qualquer ato judicial. Ou, nesse outro preceito de direito criminal, furtivae rei aeternae auctorias esto. Vale dizer que não haveria prescrição para a aquisição de bens furtados. No entanto, vemos hoje em dia um projeto de Código Civil, já no Senado Federal, em que se reduzem os prazos de uso capião de má-fé, vale dizer, das coisas furtadas. E esse outro mandamento, adversus ostem aeterna auctoritas esto, estabelecendo a proibição de uso capiar por parte de estrangeiros. E esse outro dispositivo exemplar, proibindo os privilégios de qualquer natureza, privilegia ne inroganto. Nós que vivemos em uma nação e num mundo em que os privilégios de toda a natureza subsistem, temos o direito de pensar se os antigos romanos não seriam mais sábios, vedando com um só ditame toda e qualquer vantagem espúria a favor de uns e em detrimento de outros. É bem verdade que a nossa Carta Constitucional prescreve serem todos iguais perante a lei, mas onde anda essa igualdade na realidade de todos os dias? Vemos, assim, por esses poucos exemplos, como a lei romana era concisa, sem enfeites gramaticais epigráfica. Na montanha legislativa brasileira, nos últimos 50 anos, encontram-se os mais extremos exemplos de leis abstrusas, contraditórias, ininteligíveis e inaplicáveis. Modestino, há mais de 1500 anos, dizia que leges virtus haec est, imperare, vetare, permittere, punire. Com 4 verbos, delimitou o campo de ação das leis. Completa-se o sentido da sentença desse jurisconsulto do 3º século com a de Papiniano, quando afirmava: lex est commune preceptum
vivorum predentium consultum, delectorum quae exponte vel ignorantia contrabuntum coequitio communis rei publicae exponsio. É de recordar aquele outro preceito de Celso, segundo o qual scire leges non est verba earum tenere, sed in ac potestatem. Se os campos de ação da lei se delimitavam claramente, como queria Modestino no império, na proibição, na permissão e na punição, se a lei é o preceito comum em geral, fruto do consenso de todos os cidadãos, se o seu valor não está na palavra que a reveste, mas na força e no poder que ela encerra, que melhores lições podem extrair os homens de refinada sabedoria jurídica aplicáveis a todas as épocas? A verdade, no entanto, é que essas lições não têm sido seguidas pela humanidade. A sabedoria romana vem sendo esquecida, a técnica legislativa abandonada. O maior exemplo de pureza legislativa em nosso país, inigualado até hoje, o Código Civil de 1917, vem sendo retalhado como se fora peça de açougue. Uma imensa massa legislativa, repleta de decretos-leis, afronta a teoria da divisão dos poderes, uma das conquistas da civilização. Fala-se em democracia e pratica-se a autocracia. A massa popular continua sempre sujeita a atrações momentâneas, panem et circenses. Na expressão de Juvenal, nas sátiras Pão e Circo procuravam os plebeus da decadência e a história se repete indefinidamente. Diante do quadro nacional, posso afirmar sem erro que nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Vejamos primeiro o direito de propriedade. Nossas terras rurais aí estão entregues à sanha de grileiros, alguns internacionais, empresas colossais monopolizando áreas descomunais na Amazônia e no sertão, titulares do domínio direto, quando seria muito fácil controlar a sua ambição através da anfiteuse, do grego emphiteusin, que significa plantar. Faz vários anos venho alertando os responsáveis pela política fundiária no sentido de aplicar o regime enfitêutico às glebas interioranas, com a bipartição do domínio, em útil e direto, vale dizer, enfiteuse ou aprazamento, também chamado aforamento, segundo a tradição lusíada. Há, no entanto, uma prevenção contra a enfiteuse em virtude de sua degenerescência histórica com aplicação em áreas urbanas, o que é desaconselhável. A enfiteuse nasceu rural em Roma com a finalidade de valorizar grandes extensões territoriais nas províncias outrora inexploradas. Contratos a longo prazo com caráter de ius perpetuum são apontados como os seus antecedentes históricos. Essa a grande finalidade da enfiteuse estatal, valorizar as terras do sertão, deixar ao governo o controle através do domínio direto. Essa solução não agrada aos potentados titulares de imensos domínios, especialmente na região amazônica, domínios que não exploram convenientemente e que servem de embaraço à colonização e ao povoamento. Daí os conflitos de terras entre os chamados posseiros, que nem sempre o são, e os proprietários, que nem sempre o são. Se em vez de leis abstrusas se recorresse ao ensinamento romano, com a bipartição do domínio, muitos dissabores seriam evitados e um plano racional de distribuição de terras poderia ser elaborado com a penalização daqueles que não as explorassem convenientemente. Para isso existe a arma do comício, a rescisão do contrato enfitêutico e a concessão da gleba a outra em condição de valorizada pelo trabalho e pela cultura. Outro instituto romano que for alijado do nosso Código Civil de 1917 e felizmente restabelecido no projeto em curso do Senado Federal é o da superfície, através do qual se estabelecem normas a respeito das benfeitorias sobre o solo alheio, especialmente aquelas que visam ao desenvolvimento da produção agrícola. Toda a teoria do iura in re aliena que nos legaram os jurisconsultos romanos constitui vasto manancial onde se pode acolher ideias e princípios úteis ainda hoje, sem necessidade de concepções celebrinas e fantasmagóricas. Nosso Estatuto da Terra, tão gabado, adota arrendamentos que, em última análise, poderiam ser contratos enfitêuticos, mas fugiu à realidade ao abolir a expressão greco-latina por filoneísmo, talvez. Outro aspecto digno de menção
é o referente à aquisição do domínio pela posse prolongada, o uso capião. Não faz muito tempo, o governo federal embandeirou um arco anunciando aos quatro ventos uma leizinha que reduziu o uso capião rural para 5 anos. É digno de nota que há 2.700 anos, os romanos, através da Lei das 12 Tábuas, adotavam o uso capião para os bens móveis de 1 ano e para os imóveis de 2 anos. Com a expansão territorial, as grandes distâncias a vencer, esses prazos foram pouco a pouco crescendo, chegando a 30 e 40 anos ao tempo do Império, na hipótese de posse de má-fé. A questão visceral não está nos prazos em si, mas nas circunstâncias sociais que cercam os casos concretos. Com extensões territoriais imensas, o Brasil, a fim de realizar uma reforma agrária ou agrícola, não necessita, em sã consciência, de sacrificar propriedades tituladas regularmente e com alguma benfeitoria. E antes de enfatizar desapropriações de surpresa, deveria o governo conceder prazo razoável aos titulares para que dessem início a um programa de beneficiamento, valorização e até de ocupação. E por falar em reforma agrária, cabe lembrar o vasto ensinamento que se colhe das chamadas leges agrariae romanas, que tentaram resolver o problema da terra e do superpovoamento num período de cerca de 13 séculos. Os romanos não conheceram a expressão reforma agrária, mas a executaram por mais de 20 vezes em sua atribulada república, através das chamadas leges agrariae, desde as mais remotas, como a de Espúrio Cássio, até as dos irmãos Gracos, Tibério e Caio, e as de Júlio César, realizadas manu militari, e ainda as de Sila, todas elas com o propósito de atrair a plebe para o campo e desenvolver a agricultura. A antiguíssima lei de Licinius Stolo visava disciplinar a distribuição da pequena propriedade. Era uma lex de numero pecoris et demoro agri, a que se refere Aulo Gélio. Tinha por finalidade limitar as áreas de ocupação individual a 500 geiras, sobre as quais cada cidadão poderia manter 500 cabeças de ovelhas ou 100 de gado vacum. Remonta, segundo Carcopino, no ano de 145 a.C., isto é, há mais de 2.000 anos atrás. Não muito distante dela, a Lex Sempronia Agraria, ano 133 a.C., de iniciativa de Tibério Graco, parecia trazer a salvação a todos os sem terra daquela época. O Estado devia abrir mão de grandes exceções territoriais a favor dos desprovidos de bens fundiários. Cada família teria direito a cerca de 125 hectares, segundo o atesta Monnier, que em linguagem latina chamavam-se de 500 jugera. Cada filho acrescentaria ao patrimônio familiar mais 250 jugera. Depois veio a Lex Toria, século XII a.C., que pretendia transformar em ager privatus o ager publicus, vale dizer, distribuir pelos cidadãos as terras do poder público. E veio mais a Lex Mamilia Roscia, a fim de completar a reforma iniciada pela lei anterior. A história dos irmãos Gracos é de todos conhecida e já deu margem a uma vasta literatura pela dramaticidade de que se reveste. Quase todos os tribunos e magistrados de várias categorias que comandaram tais reformas tiveram tristes fins, trágicos por vezes, como os irmãos Gracos, um deles trucidado e jogado no Tíbrio, o outro assassinado com a cabeça posta a prêmio, a peso de ouro. Os demais reformadores não tiveram destino mais venturoso. Viram-se colhidos nas malhas das próprias leis que elaboravam, vítimas das penalidades que engendravam. Ficaram, porém, os exemplos históricos, ficaram as leis que muito ensinam às gerações de hoje, em contato com problemas que parecem de nossos dias e são multisseculares. Quando assisto ao drama que se desenrola no sertão brasileiro, com os assassinos frequentes de proprietários, poceiros, sacerdotes, numa sangrenta disputa pela terra, não posso deixar de voltar os olhos para a lição do passado, da qual podem ser extraídas experiências e até medidas capazes de amenizar tantos males. Por isso eu reafirmo que nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Longa seria a exposição em torno de outros aspectos relacionados com o direito de propriedade. Urge, no entanto, prosseguir. No campo do direito financeiro, quando vivemos a maior inflação de nossa história,
provocada em parte pela má administração da coisa pública, cabe reviver a fase romana da decadência, especialmente a inflação que assaltou o império ao tempo de Diocleciano, tão bem examinada por Rostosev na sua monumental História Social e Econômica do Império Romano. A moeda má expulsando a moeda má expulsando a moeda boa da circulação, os preços subindo em espiral, o valor monetário aviltado, a insatisfação geral, a rebelião, a guerra social, um complexo quadro digno de estudo e meditação. Até no campo tributário a experiência romana é válida, com sua estrutura bem montada, conforme se pode verificar com a leitura dos livros respectivos constantes da compilação Justinianeia, de Yuri Fiske. A fiscalização tributária, as captações, os curiosi, fiscais de fronteira, toda máquina administravelmente concebida e que, sobre certos aspectos, constitui um ancestral do direito tributário moderno, é que, em geral, só se estuda em nossas faculdades tradicionais do direito civil romano, esquecendo os demais ramos da disciplina, aos quais há muito a aprender. Há muito a aprender, repito, no campo do direito privado e do direito público. A divisão administrativa do império constitui obra-prima de sabedoria. As províncias senatoriais e as imperiais, essas nas fronteiras, na proximidade dos estrangeiros, inimigos potenciais, não são poucas as lições que se podem colher a respeito desses assuntos com a leitura das obras de Mommsen, Krieger, Jhering, Savigny, Korokopina, Seregni do Mesil, Rostov Tersev, De Martino e muitos outros. Um saber de experiências feito sem dúvida. Os romanos tinham permanente preocupação com as fronteiras. Consideravam-nas misticamente na categoria das coisas divini iuris, ao lado das coisas santas, como as portas e os muros das casas, e as religiosas, como os túmulos. As muralhas eram coisas santas. Sanctae quaque res velluti muri et portae quodamodo divine iuris sunt, et ideo nullius in bonis sunt. E tal era a sua crença na santidade das muralhas, que puniam com a pena de morte os que as violassem. Idem autem murus sanctus dicimus, quia penam capitis constituta sit in eos, qui aliquid in murus delinqueriti. Quanta lição de sabedoria pode se extrair desses textos antigos, mas de perene realidade. No campo do direito penal e penitenciário, o mundo moderno se encontra numa estrada sem saída. As penitenciárias recogitam, apesar de todas as revoluções doutrinárias levadas a efeitos pelos reformadores, que desde Beccaria, Ferri, Galofano e muitos outros tentam introduzir novo sistema penal, pode afirmar-se que a situação piorou consideravelmente. Nada mais desumano do que trancar entre quatro paredes um ser que tem alma, um ser que errou, é verdade, que feriu a paz social, não há dúvida, mas um ser cuja segregação seria para melhorar, não para aniquilar-se. O sistema penal brasileiro de nossos dias é a maior calamidade que se pode apresentar aos olhos do mundo. São escolas de vícios, matrizes até de novos delitos, corruptoras daqueles que pela primeira vez passam-lhe os umbrais ainda jovens e recuperáveis. Os romanos, muito embora não tivessem sido geniais nesse campo, adotavam todavia algumas penalidades dignas de serem imitadas, como as condenações ad metalla, isto é, para trabalhar nas minas, dando assim aos servos pena, infeliz condenado, uma ocupação embora brutal. Em outros casos de menor gravidade, eram muito práticos, reduzindo a dinheiro, multa, penalidade, porquanto sabiam que certos delinquentes dói mais a bolsa esvaziada do que a honra ultrajada. A vinculação levada a efeito no Alto Império entre os delitos e as obrigações é digna de reflexão. O delinquente tornava-se devedor, a vítima credor. É a vasta teoria dos delitos privados, delicta privata, que não se confundiam com os delitos públicos, os crimina. Crimina seriam, no início, a traição, o sacrilégio, a deserção, o incêndio voluntário. Os atentados contra a pessoa e o patrimônio eram delitos privados.
A vítima, credora do autor do delito, poderia acioná-lo, normalmente perante os órgãos judiciários comuns. Nos delitos públicos, as causas seriam julgadas pelos júris criminais, questiones perpetuae. É bem verdade que, com o tempo, muitos delitos privados se tornaram públicos. O adiantamento do Estado absolveu a pouco muitas atribuições judiciais. Mesmo assim, a vítima poderia pleitear uma indenização pecuniária, pena privata, como ressarcimento do dano sofrido. A obrigação delitual não se confundia com a obrigação contratual em casos de injúria e furto. A infração poderia ser objeto de um pacto entre o delinquente e a vítima. O pagamento de dinheiro apagava o delito. A vítima se contentava com a satisfação monetária e o criminoso sofria as dores do desfalque em suas finanças. Pretio dato pactus est é a lição de Ulpiano. E mais, ele faz uma longa citação aqui que eu me abstenho de ler. Vivemos em uma época em que os casos de injúria, calúnia e difamação proliferam através dos sofisticados meios de comunicação, a imprensa, o rádio, a televisão e até o cinema. As ações judiciais, quando se eternizam, terminam muitas vezes pela absolvição do réu. A privação da liberdade não leva a nada, mas valeriam as condenações pecuniárias à moda romana. O infrator em potencial pensaria 3 vezes antes de cometer o delito. Certo estaria de que uma pena pecuniária iria pesar no seu orçamento doméstico ou na empresa proprietária do órgão injuriador, difamador ou caluniador. Bem sei que nossa legislação prevê os casos de indenização por dano, mas o faz de maneira tímida e incompleta. A população carcerária no Brasil já ultrapassou os limites do razoável. Não há mais lugar sequer para os grandes delinquentes, quanto mais para aqueles que podem escapar pela porta larga da infração primária. De real, nada sofrem. Muitos sofreriam se a justiça lhes ferisse a bolsa, em benefício do lesado ou de instituições de assistência social com fundos específicos. Todas essas reflexões e muitas outras inspiram-nos o direito romano, nos variados setores da vida jurídica. Centenas de exemplos poderiam ser trazidos à colação para enriquecimento dessa tese oportuna e verdadeira. Nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Estamos com a justiça estatal emperrada, e isto não é novidade, a chamada crise do Supremo. Apesar da boa vontade das autoridades superiores do Poder Judiciário, não foi superada. Sugere-se a criação de novos tribunais. A crise continuará. Isso porque ela vem de baixo para cima. Começa nos cartórios com os oficiais de justiça e vai em escala ascendente até o mais alto tribunal. É uma crise polifacetada, produto de muitos fatores de difícil estipação. Alguns casos judiciais que nunca foram decididos. Lembro que a questão iniciada pelo advogado Rui Barbosa como patrono do Amazonas contra a União, tendo como objeto o Acre setentrional, depois de transformar-se em 14 processos, nunca foi julgada em última instância. Os 14 desapareceram depois de entregues a má fé, intenção, dolo, mas, ao certo, houve qualquer falha na máquina judiciária que não funcionou convenientemente. A questão acabou sendo resolvida 30 anos depois pelas vias administrativas, sem estrépito judicial. O Acre, antes território, hoje é um estado da federação. Que belo panorama nos oferece o direito romano. Vasto manancial que os legisladores do presente podem obter matrizes para as suas elaborações legislativas. Bem sei que ele vem sendo combatido através do tempo. Teve e tem inimigos poderosos. Seu ensino foi proibido no passado na Universidade de Paris pelo Papa Honório III através da bula Super Speculum em 1219, quia tamen in Francia et nonullis provincies laiki Romanorum imperatorum legibus non utantur. Como bem salienta Olis Robleda, mestre da Universidade Pontifícia Gregoriana, essa foi uma hostilidade episódica, porquanto la Iglesia ha vivido en si historia del derecho romano. Nos primórdios de sua organização, principalmente a Igreja assimilou de tal forma os preceitos jurídicos vigentes que até os poderes do Papa eram expressos como os dos imperadores, com as palavras auctoritas potestas e suas deliberações, ordens ou atos, com os vocabulários constitutius, actas, precepta, decreta, rescripta. Quando desejava expressar a sua autoridade, dizia
Definimos, prescipimos, da mesma forma como o faziam os príncipes. Até mesmo nos processos eclesiásticos se fez sentir a influência do direito romano, como salienta Steinweiter, citado por Robleda. Aqui ele faz uma citação longa em alemão. As oposições históricas ao direito romano já foram, por mim, examinadas com certa largueza em conferência realizada no México em 1972 sobre o tema O Direito Romano e seus Adversários. Todas essas contestações, quer da Igreja, quer dos regimes totalitários, da direita ou da esquerda, tornaram-se infrutíferas. Resta examinar o problema em nosso país. A 9 de janeiro de 1825, quando se tentou criar um curso jurídico no Brasil, nos estatutos elaborados pelo Visconde da Cachoeira, Luiz José de Carvalho Melo, datados de 5 de março daquele ano, fora prevista a disciplina Institutos de Direito Romano a ser ministrada logo no início do curso, no primeiro ano. Infelizmente, esse desejo não chegou a tornar-se realidade, como é sabido de todos. As pretensões de Visconde da Cachoeira continuaram à espera de melhores dias. Com a criação dos cursos jurídicos de Olinda e São Paulo, pelo ato histórico constante da Lei de 11 de agosto de 1827, houve omissão do direito romano, apesar de, durante o debate no parlamento, José Clemente Pereira, em 1826, ter apresentado emenda visando incluir a disciplina Instituições de Direito Romano. Aleijada, embora a disciplina, continuou a merecer a atenção dos legisladores, razão porque, em 1855, Silveira da Mota, em sessão de 14 de julho, bradava não ser possível estudar o direito civil sem o romano. Outros eminentes brasileiros, formados em Coimbra e com tradição romanística, esforçaram-se por mantê-la viva. Já o decreto 608, de 16 de agosto de 1851, autorizava em seu artigo 3º a criação pelo governo de 2 cadeiras novas, uma de direito romano e outra de direito administrativo. Somente em 1853, pelo decreto de 1134, de 30 de março, voltou a instituir-se a disciplina intitulada Institutos de Direito Romano, que não chegou a ser lecionada, sob fundamento de ausência de recursos financeiros, previsto no artigo 289 do mesmo decreto, que mandava suspender a execução dos preceitos que importassem e aumento de despesas até deliberação do Legislativo. Finalmente, a 28 de abril de 1854, pelo decreto de 1386, foram organizados novos estatutos para o ensino jurídico, sendo criadas as faculdades de direito. Nelas, logo no primeiro ano, foi instituída a disciplina Institutos do Direito Romano. Foi assim somente a partir de 1857, 20 anos depois da criação dos cursos de Olinda e São Paulo, que a matéria se viu incorporada nos currículos acadêmicos. Com a instituição da República, a reforma Benjamin Constant, pelo decreto 1232-H, de 2 de janeiro de 1891, a cadeira foi incluída no programa do segundo ano. Na primeira metade do século, ela se manteve, ora no segundo, ora no primeiro ano, até 1981, quando a reforma Francisco Campos, pelo decreto 19.852, de 11 de abril, que partiu o curso em bacharelado e doutorado, transferiu-a com pouca felicidade para o doutorado. Os bacharéis diplomados entre 1981 e 1985 não estudaram direito romano, e isso deve ter se refletido na sua formação cultural e na sua atividade profissional. Pela Lei 114, de 11 de novembro de 1935, voltou a disciplina para o bacharelado, onde permaneceu por longos anos. Hoje em dia, o Brasil, mais preciso do direito romano, a disciplina se mantém precariamente no curso de bacharelado em caráter opcional nas universidades federais, em caráter obrigatório em poucas universidades, como a Estadual de São Paulo, que dá um belo exemplo de coerência com as suas gloriosas tradições. Em várias, apenas nominalmente, nos cursos de doutorado insuficientes e incompletos por motivos de várias naturezas. Um desses motivos é o desaparecimento das grandes figuras de romanistas deste país, entre eles Matos Peixoto, Alexandre Correia, Hernani Guarita Cartacho, Eupídio Paz, Afonso Lages, Mário Neves Batista, Reinaldo Porchat e muitos outros. O estudo do latim suprimido, não apenas no Brasil, mas em numerosas universidades estrangeiras, até nas pontifícias católicas, retirou um dos andaimes em que se sustenta a investigação científica austera,
a queda vertiginosa dos níveis de ensino, a pouca base cultural dos cursos médio e primário oferecem a escalões superiores uma matéria-prima nem sempre em condições de ser trabalhada. Isso porque o direito romano exige, ao lado do conhecimento jurídico estrito, o da filosofia, o da história, o da linguística, o da arqueologia, de línguas mortas como o grego e o latim e de línguas vivas como o francês, o italiano, o alemão principalmente. A carga mental que se exige de um estudante parece-lhe exagerada em face dos frutos que vai colher. Que fazer com o direito romano depois de receber o grau? Perguntam muitos. Qual sua utilidade? Muitos são os proveitos, respondo agora. Estabelece disciplina mental, lógica no raciocínio jurídico. Alarga os horizontes das mentes, permitindo que a força mental criadora conceba projetos mais adaptados às necessidades humanas. Consolida formações morais e culturais. Permite análise histórica espectral dos institutos jurídicos vigentes. Ensina pelo exemplo do passado, do qual se podem extrair normas para o presente, como nos casos já por mim citados no correr dessa oração, referentes aos problemas fundiários, ao usucapião, à enfiteuse, às obrigações delituais, aos pactos, aos processos orais e escritos, à organização da família, à proteção dos filhos, à defesa do patrimônio. Bastaria a função educadora do direito romano para justificar o seu estudo. O romanista, sem o querer, torna-se mentalmente superior ao comum dos homens e o jurista, sem a base romanística, é como uma árvore sem raízes ou uma paisagem sem horizontes. Por isso, repito, nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Contemple-se o panorama nacional de alto e baixo e se sentirá a fraqueza dos homens e das instituições. É um deserto de ideias, para não dizer um deserto de grandes homens e de altos ideais. Campeia o egoísmo, predomina o poder econômico nas eleições, escolhem-se os piores, isso porque repugna aos melhores competir com armas tão desiguais. A corrupção pelo dinheiro mal ganho, o contrabando, a concussão, os desfalques, a advocacia administrativa, o prestígio pessoal como força decisiva, a ponto de dizer-se que cada qual vence pelo seu QI, vale dizer, quem indicou. E os homens de bem que os homens sábios que existem, os homens úteis que não faltam, esses se retraem, apavorados com a tragicômico espetáculo da política nacional entregue aos oportunistas, que galgam as postas às custas de manobras muito hábeis e que se confunde esperteza com inteligência, oportunismo com sabedoria. Criou-se nesse país uma teoria do golpe, do fim justifica os meios. Esqueceram-se as lições da religião, dos evangelhos e daqueles velhos e grandes profetas do direito, os construtores do direito romano clássico, alicerce da vida jurídica das nações. Nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Nas concussões romanas, os magistrados eram chamados à responsabilidade através das leis conhecidas pela denominação genérica de leges repetundarum, ou de repetundis. Os magistrados romanos, durante a República, serviam gratuitamente. Tinham em alto preço a sua honorabilidade, e as penalidades se faziam severíssimas. As propinas e quantias indevidamente recebidas eram devolvidas com sobrecargas penais. Uma série de leges repetundarum, entre elas Leg Calpurnia, de 149 a.C., punia severamente os concussionários, obrigando-os à devolução do que haviam recebido indevidamente. Outra Lex Repetundarum, a Lex Aquilia, do ano de 123 a.C., tinha igual finalidade. A palavra magistrado tinha um sentido mais amplo, abrangia os ocupantes dos altos cargos públicos. Tudo isso são exemplos, ensinamentos, padrões de sabedoria que não podem ser olvidados, e o seu desconhecimento constitui uma lacuna imensa na formação dos juristas modernos. A verdade é que o direito romano, vencendo todos os óbices que se antepuseram, continuam a oferecer ao mundo contemporâneo o manancial inesgotável de ideias e sugestões. Assimilado pela Igreja, ut et tabulas secundum legem Romanam, quam ecclesia vivit, como dizia Alex Ribuaria, por ela combatido episodicamente, louvado por sábios e santos como Tomás de Aquino, criticado por filósofos como Roger Bacon e por escritores de bom humor como Rabelais,
que põe na boca de Pantagruel palavras torpes. Aqui ele faz uma longa citação também. E cita também Roger Bacon, né? Estudado por sábios como Goethe na juventude e objeto de uma de suas teses acadêmicas, ridicularizado no drama goetheano Goethe von Bellenschiessen, pela palavra leviana do personagem Elearius, enaltecido ainda pelo gênio alemão quando em conversações com Ekman comparara poeticamente o direito romano no curso da história com um cisne que parece desaparecer sob as águas, mas depois volta à tona triunfante. Em lugar de um cisne, não se aplicaria melhor a essa imagem literária comparar o direito romano com a hidra de Lernos, ser de difícil combate enfrentado por Hércules, cujos membros cortados renasciam e se multiplicavam? Poucos sabem que Karl Marx, em sua juventude, deixou-se empolgar pelo digesto de Justiniano, traduzindo-o do latim para o alemão. Em grande parte, vê a biografia de Marx por Max Beer. Atacado pelos filósofos socialistas como um direito individualista cruel, o direito romano, todavia, não deixa de despertar a curiosidade mental dos estudiosos de todos os tempos, de todas as latitudes, de todos os créditos políticos, o que mais põe em evidência a sua universalidade. Numa nação em crescimento permanente como a nossa, em que as instituições devem aperfeiçoar-se dia a dia, de grande utilidade ao estudo dessa disciplina, hoje relegada a segundo plano injustamente. Congressos como este, todavia, têm o seu mérito, servem para despertar as consciências dos homens responsáveis pelos destinos dessa grande nação. De língua romana, de tradição luso-latina, destinada a desempenhar papel de liderança no mundo ocidental, se for bem dirigida e disciplinada por autênticos viras, que tenham sempre em mente o lema romano Salus Populi Suprema Lex Esto. Nunca o Brasil necessitou tanto do direito romano como agora. Aspecto para o qual muitos não atentam é que há diversos direitos romanos, condicionados às épocas históricas desde a fundação, no século VIII a.C., até Justiniano, o pré-clássico, o clássico e o pós-clássico, e ainda o posterior a Justiniano, obra dos intérpretes, glosadores, comentadores. Salvini falava no século XIX num direito romano atual, o que significa que ele se desdobra através dos séculos, sempre renovado, bafejado por outros áreos. O jurista Flores Margadant, da Universidade Nacional Autônoma do México, faz alusão à segunda e à terceira vida do direito romano, nesse desdobramento através das idades. Há períodos fecundos nos quais muito pode aprender-se. A República, por exemplo, foi fértil na afirmação do poder do povo, no seu mais vasto sentido, manifestado nas assembleias populares, as comitia. Que bela experiência se colhe, por exemplo, com o estudo das chamadas leges variaria oratiae de provocatione, nas quais se estabeleceu o direito de recurso ao povo, provocatio ad populum, quando houvesse condenação à pena capital. O povo reunido em assembleias populares era o supremo juiz. Tantos exemplos que poderiam multiplicar-se servem para demonstrar a utilidade dos estudos romanísticos nessa fase histórica em que vivemos, que não pode desvincular-se do passado nem criar novas concepções para o futuro sem aprender as lições da história. Clovis Bevilacqua, em célebre oração aos moços da Faculdade do Recife, põe em evidência a força educativa do direito na formação cultural das novas gerações. Essa função didática de disciplina lógica e moral vem exatamente do direito romano, alicerce maior na organização mental daquele jurisconsulto. Retirando de nossos currículos universitários essa disciplina, em que fontes se abeberão as curiosidades mentais dos futuros juristas plasmados da organização política da nação brasileira, já demonstrei suficientemente quantos proveitos podem ser colhidos em tão rico manancial e, mais uma vez, afirmo que nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Contemplando o panorama brasileiro odierno, chego a essa inelutável conclusão. Quereis mais exemplos, além dos já citados? Observai os noticiários dos jornais a respeito dos massacres e linchamentos de delinquentes em praça pública. Consta existirem esquadrões e grupos de justiçadores fazendo pelas próprias mãos a justiça que está faltando. Isso não lembra os mais recuados tempos da Roma da realeza, do início da República, quando se concebeu a figura do homos sacer,
o ser humano proscrito, sacra significa sagrado e execrato, proscrito, poderia ser eliminado por qualquer um do povo sem necessidade do processo prévio? A única diferença é que as execuções de hoje são bárbaras, sem causa apurada, enquanto que na velha romana, o homo sacer era o patrono que fraudasse o cliente, segundo lei dos tempos de Rômulo, incorporada às 12 tábuas. Em latim arcaico, sei patronus clientei fraudem faxit, patronus clientes deus sacer esto. Ser sacer importava na condenação à morte sumária, onde quer que o criminoso fosse localizado e por qualquer pessoa. Sacer est detentabilis execrandus maleficus scelestus noxus. Atestam Forquelius e Fociolatus em seu afamado dicionário. Mas, para merecer tal punição, era preciso que o infrator praticasse um ato nefando, o patrono fraudar o cliente, a violação de túmulos, o que tentasse matar ou matasse um tribuno da plebe, o que retirasse marcos divisórios das propriedades. Observai bem quais os delitos que justificavam tão grave pena. Os limites das propriedades, assim como os muros, as portas, as muralhas das cidades, os túmulos eram coisas divini iuris e como tais protegidas e sacralizadas. O mesmo ocorria com a pessoa dos tribunos da plebe, sacrosancta e invioláveis. Passados 2500 anos, a sociedade de hoje é mais cruel do que aquela que instituiu o sacer esto. Quereis outro exemplo? Na sociedade atual campeia a usura. Credores estrangeiros, apresentando contas que não me parecem claras, cobram juros sobre juros, taxas exorbitantes de serviços e riscos, spreads e outras mais, estrangulando as nações em desenvolvimento. Usura miseranda condenada pelas leis humanas e divinas, pelos textos bíblicos e pelo direito romano. A sociedade romana sempre se caracterizou pela luta entre o forte e o fraco. Sua legislação, suas mutações políticas e sociais, sua evolução socioeconômica giram sempre em torno dessas questões centrais, a proteção do fraco contra o forte. Isso está na própria essência da legislação romana. A lei Cíncia restringe as doações e protege os clientes contra os patronos. A lei Atília organiza uma nova forma de tutela no interesse dos impúberes. A lei Pretória ampara os menores de 25 anos contra os que abusarem de sua inexperiência. O imenso direito pretoriano criou medidas de toda a ordem a favor dos mais fracos. Haja vista a hipótese de lessio enormis, em que se abusasse das experiências de menores, dando origem à restituição por inteiro, restitutius integrum. Só na seara dos interditos possessórios, um mundo de ensinamentos pode ser colhido pelos juristas modernos. Quanto à usura, a lei decemveral fixou juros de 1% ao ano, segundo Bauchat, aumentados pela cupidez dos credores e para evitar que eles subissem as cifras astronômicas. O pretor fixou-os em 12%. Vede bem, quem limitou os juros foi o magistrado romano, o préter urbanus, com autoridade para fazê-lo. Era chamada usura unciaria, que não se confundia com a usura centésima, aquela de 1% ao ano ou 12º parte da úncia por mês. Esta de 12% ao ano ou de uma úncia por mês, nesta época em que se fala tanto o impacto social, sem que se chegue sequer à definição real do que seja esse pacto, produto de leituras mal assimiladas de Montesquieu e Rousseau talvez, seria aconselhável voltar às vistas para o grande pacto social representado pela lei decemveral romana, elaborada por Decemvirus a fim de pôr termo a divergências entre as categorias sociais, mesmo nos seus aspectos negativos. O exemplo ilustra, ensina, ilumina. Por isso, repito, cheio de convicção, nunca o Brasil precisou tanto do direito romano como agora. Centenas de outros exemplos poderiam ser citados. Os homens conhecerem esse rico passado histórico estarão em melhor condições de conduzir os destinos da pátria. Daí a necessidade do restabelecimento da disciplina, quanto antes nos currículos universitários. Tão precisado anda o Brasil de boas leis e de homens de boa formação cultural. Então aqui ele se encerra nessa citação muito interessante aqui, que ele coloca, o Brasil precisa de boas leis e de homens de boa formação cultural. Então,
parece que desde 87 até hoje as coisas não mudaram muito, desde essa época que o Silvio Meira escreveu esse texto, mas realmente aqui é algo interessante. A defesa acalorada que ele faz do direito romano, onde ele apresenta em cada matéria vários aspectos que são da importância do direito romano e que podem apresentar com suas contribuições. Ele apresenta vários exemplos que ampliam o conhecimento quanto ao direito propriamente e a aplicação do direito em si, né? Como que o direito romano auxilia justamente aqui na boa aplicação do direito, né? Na elaboração de leis mais coerentes e mais justas. Enfim, é uma grande defesa aqui do direito romano, feita por Silvio Romero. Infelizmente, ele faleceu em 1995, né? E não teve acesso a vislumbrar aí o direito romano como algo crescente, como ele desejava aqui, né? Que as universidades adotassem o estudo de direito romano com a maior amplitude possível. Mas aqui fica aí o grande clamor, né? Como alguém grande intelectual gritando no deserto, desejando que o direito romano fosse estudado e fosse ampliado para que melhorasse a nossa sociedade através desse bom estudo. Então é isso. Se você não tem esse livro, né, eu recomendo. A editora Madalma está de parabéns aqui por reeditar. Esse é considerado aqui um dos clássicos aí do direito romano em se tratando de publicações brasileiras, né, e junto vem esse discurso aqui do Silvio Meira. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.